Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre área entre curvas, tá? E o teorema fundamental do cálculo, que na verdade a gente já antecipou na aula anterior, tá? Na aula anterior a gente falou sobre a definição da integral de Riemann, e já aproveitamos para a gente falar um pouquinho sobre o teorema fundamental do cálculo, né? Que é o teorema mais importante aqui do nosso curso, tá? E na aula que vem a gente vai falar sobre a parte 2 desse teorema, porque ele tem duas partes, na verdade. Tá? E a gente vai falar da parte 2 desse teorema e vamos falar sobre integrais indefinidas. Tá bom? E como a gente vinha conversando nas últimas semanas, essa semana é uma semana muito importante, tá? Muito importante, porque é a primeira prova da terceira avaliação, né, do período de terceira avaliação, e como acumulou 2 semanas aí de conteúdo, vocês têm que dar uma atenção redobrada, né? Então, estudem bastante, espero que já tenham estudado, né? Eu acho que teve muita gente aí que ficou perdido no caminho da volta do feriado, né? Que tem poucos alunos até agora. Vamos ver se o pessoal chega aí depois, né? E aí, vamos tentar manter aquele ritmo que a gente falou na última aula, né? Aquele ritmo, aquela engrenada que a gente deu nas últimas avaliações, né? Que a gente começou meio devagar na prova 5 e depois a gente foi melhorando. E a prova 8 foi uma melhora significativa em relação à prova 5, né? Então vamos tentar manter isso aí, porque essa prova 9, agora a primeira prova do período de terceira avaliação, ela é uma prova crucial para o restante do curso de vocês. Tá bom? Depois a gente vai começar a falar de técnicas de integração, que é um conceito que não é tão simples assim. Até então a gente está falando simplesmente das integrais que já têm primitivas imediatas, né? Então a gente deriva uma função, você obtém uma outra função, então a primitiva dela é essa primeira função. Então essas são as primitivas imediatas que a gente já conhece. Mas mais para frente a gente vai começar a trabalhar com integrais de funções que as primitivas delas não são tão imediatas assim. Então a gente vai ter que aprender algumas técnicas, tá? As duas técnicas principais que a gente vai estudar são a técnica de substituição e a técnica de integração por partes. Então, não é uma coisa tão simples assim, então você precisa estudar bastante. Além disso, tem algumas aplicações que a gente vai falar, né? A primeira é na aula de hoje sobre área, depois a gente vai falar de volume também, talvez a gente fale de comprimento de arco, a gente vai ver mais algumas aplicações para a gente estar trabalhando. Então, essa prova 9 é uma prova muito importante para que vocês arrebentem logo nela, tá bom? Bom, então vamos lá. Na última aula a gente definiu o que era integral de Riemann, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho do teorema fundamental do cálculo. Mais uma vez, resolvi algumas integrais que ficaram faltando na aula anterior e falar de área entre curvas. E se der tempo a gente inicia logo a parte de integrais indefinidas, tá? O teorema fundamental do cálculo, a parte 1 dele, é essa daqui que a gente já falou. Se você tem uma função contínua em intervalo fechado, então a integral dessa função de A até B, nesse intervalo de A até B, de f de x dx, é igual à variação dessa função f maiúsculo aqui, nos extremos do intervalo, f de b menos f de a, onde essa função f maiúscula, ela é qualquer primitiva da função fzinho. Tudo bem? Então, se você tiver qualquer primitiva da função f, você pode utilizar esse teorema. Mas para você utilizar esse teorema, você precisa de uma primitiva da função original. Então, você precisa conhecer as primitivas imediatas e também algumas técnicas de integração que te permitem calcular, determinar primitivas de outras funções. Tá bom? A demonstração desse teorema, eu estava até conversando com o professor Leão, hoje eu queria dar um enfoque mais para a resolução de exercícios, tá?
Esse teorema ele não é muito difícil de ser demonstrado. O professor Leão, na turma da manhã, ele demonstrou, então estava conversando com ele. Então, se vocês quiserem ver a demonstração detalhada desse teorema, tem no livro do Stuart, tem no livro do Guido Rizzi, mas como o professor Leão demonstrou, vocês podem assistir a videoaula dessa manhã, da turma da manhã, tá? Que lá tá bem legal a demonstração do professor. Eu não vou demonstrar, eu vou dar mais, eu vou focar mais na parte da resolução dos exercícios, tá bom? Mas é uma demonstração relativamente simples. Você faz a partição do intervalo AB, como a gente falou na aula anterior, e você, em cada subintervalo, você usa o teorema do valor médio, que a gente falou que é um teorema bem importante, né? Então, você usa o TVM em cada subintervalo, depois passa o somatório e você chega a esse resultado, tá bom? Então, fica essa dica para vocês assistirem, tá? E aí, na aula anterior, a gente estava resolvendo alguns exercícios. Nós resolvemos, se eu não me engano, até o item F, né? Aí ficou faltando alguns itens, esses 3 últimos itens para a gente resolver. Nós vamos resolver eles agora, tá? E depois a gente fala sobre área entre curvas, tá bom? Então vamos lá. Então, o item G, que ficou faltando, ele pede a integral de menos 1 a 1 da função módulo do seno de πx dx, né? Então, como é que a gente pode calcular esta integral, né? Observe que aqui nós temos uma função módulo. O item anterior falava da integral da função módulo de x mais 1 que a gente fez na aula anterior. E vocês devem lembrar que quando a gente está trabalhando com módulo, função módulo, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Porque a função módulo, ela tem, em geral, um aspecto em um certo intervalo e um outro aspecto em outro intervalo. Então, você tem que ter cuidado com isso. Que é o caso dessa função, olha só, a função módulo do seno de π vezes x, ela é a seno de π vezes x, ou ela é a menos a seno de π vezes x. Ela vai ser essa em um certo intervalo e vai ser essa outra em um outro intervalo, né? Aí observa, ela vai ser a seno de π vezes x se o seno de π vezes x for maior do que ou igual a zero. Da própria definição de um módulo, né? O módulo de x é o x se o x for maior do que ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. Então, da própria definição de função módulo, a gente pode concluir que o módulo da seno de πx é a seno de πx se o seno de πx for maior que zero. Só que observe que nós estamos trabalhando nesse intervalo. A função seno, ela é positiva para valores de x maiores que zero, certo? Só que você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o que está acontecendo é o seguinte, ó. Essa daqui é o gráfico da função seno de x. Seno de x apenas, né? Ela sai aqui do zero, vem aqui no π, e aqui no 2π, aqui é o π sobre 2, e aqui é 3π sobre 2. Só que não é essa função que a gente está trabalhando. A função que nós estamos trabalhando é a seno de π vezes x. Aí a gente já aproveita para relembrar um pouquinho de transformações em gráficos de funções que a gente estudou lá na primeira avaliação. Quando você pega uma constante e multiplica pelo parâmetro x, pela incógnita x, o que esse parâmetro, o que essa constante faz com o gráfico da tua função? Ela encurta, né? Ela faz uma compressão horizontal, né? Lembra que o período, você tem a função y igual a seno de x, o período dela é 2π, né? Daqui até aqui você tem 2π, tudo bem? Agora, quando você tem a função y igual ao seno de π vezes x, né, o período dela é o período anterior dividido
pela constante que está multiplicando a variável x. Então, dividido por π. Então, isso aqui é igual a 2. Ó. O período dessa nova função é 2. Então, ela sai daqui, ó. Ela sai daqui do zero. Aqui é 3,14, mais ou menos. Supor que o 2 esteja bem por aqui, assim, ó. Então, ela aqui é 1, mais ou menos, metade. Então, ela vai fazer isso aqui, assim, ó. Tá? Aí ela continua para cá, né? Mas o importante é aqui. Tudo bem? Então, esse aqui, de rosa, é o gráfico da função, é uma parte do gráfico da função seno de π vezes x. Então, ele vem para cá também, assim, ó. Alguma dúvida? Esse daqui, vou desenhar só daqui até aqui. Porque como o intervalo é de menos 1 até 1, então, na verdade, só vai me interessar daqui até aqui, ó. Belezinha? Tá bom? Só que não é a função, isso aqui é a seno de π vezes x. Só que não é exatamente a função seno de π vezes x que nós estamos interessados. Período é 2, né? Você divide 2π pela constante que está multiplicando x. Ah, sim, você tem razão. Ele dá uma volta completa aqui, né? Você tem razão. Deixa eu apagar aqui e melhorar isso aqui. Você tem razão. Ele faz isso aqui, né? Então, vamos supor que aqui é o 2, né? Então, ele faz isso aqui, ó. Perfeito. Tá? Aqui é 1. Então, aqui ele vai fazer isso aqui, assim. Tá? Bem aqui é menos 1. Perfeito. Então, essa daqui é a função seno de π vezes x, tá bom? Só que não é a seno de π vezes x que nós estamos interessados, é na módulo da seno de π vezes x, certo? Então, o que o módulo faz, né? Vamos esquecer essa parte aqui. Vamos olhar só para cá. O que o módulo faz? A parte que está negativa no gráfico da função, ele rebate para cima, né? Então, essa parte aqui, ela vem para cá, assim, ó. Tá bom? Então, fica assim, ó. Vai ficar uma coisa assim, ó. O gráfico dessa função. Tá? Vai ficar um negócio assim. Então, essa integral de menos 1 até 1, dessa função, é essa área aqui, ó, que nós estamos interessados em calcular. Concorda? Tá bom? Então, é essa área aí. E aí, a gente pode fazer, pela simetria da função, o gráfico da função, a gente pode perceber que essa área é igual a essa. Concorda? Pela simetria do gráfico. Essa área aqui é igual a essa. Então, se eu calcular só uma parte, eu tenho as duas, é só multiplicar por 2. Tá bom? Então, essa integral aqui, ó, a integral de menos 1 até 1 do módulo de seno de π vezes x dx, ela é 2 vezes a integral de 0 a 1 da seno de πx dx. Né? Porque se eu integrar daqui para cá, ó, de 0 até 1, daqui para cá apenas, eu tenho essa área. Aí eu multiplico por 2, eu estou dizendo que isso equivale ao dobro dessa área. Tá
tá bom? Que é o que a gente quer. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes. Aí eu preciso agora de uma primitiva da função seno de π vezes x. Quem é uma primitiva dela? Menos cosseno de πx. Apenas isso? Sobre π, muito bem. Sobre π. Sobre π, professor? Sobre π, professor? Por que sobre π? Porque quando eu derivo essa função, eu obtenho essa. Quer ver? Ó? Menos 1 sobre π é constante. Então, bora colocar menos 1 sobre π aqui. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno, certo? Então, menos seno de πx. Só que eu tenho uma composição, tenho que usar a regra da cadeia. Então, tem que multiplicar pela derivada da função π vezes x. Derivada de π vezes x é π. Aí, esse π com esse π que está dividindo, ele cancela. Aí, vai ficar apenas menos e menos mais, vai ficar seno de πx. Tá bom? Então, quando você tem uma constante multiplicando o parâmetro x, você encontra a primitiva, normalmente, mas você divide por esse parâmetro, por essa constante. Tá bom? Então, essa daí é uma primitiva. Pode ser qualquer primitiva, tá? O teorema fundamental do cálculo diz que pode ser qualquer primitiva. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, que vai ficar menos, quando x for 1, então vai ficar menos cosseno de π vezes 1 da π, sobre π, tá bom? Menos, aí aqui tem um menos de novo, né? Então vai ficar menos cosseno de, quando x for 0, vai ficar π vezes 0 dá 0, sobre π. Tá bom? Então aqui vai ficar 2 vezes, menos, quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então aqui vai ficar menos o menos 1, que vai dar mais 1, né? Então vou deixar logo aqui mais 1. 1 sobre π. Aí aqui vai ficar menos e menos mais, cosseno de 0, 1 sobre π. Então aqui 1 sobre π mais 1 sobre π dá 2 sobre π. 2 sobre π vezes 2 dá 4 sobre π. Então essa área aqui que nós queríamos calcular, essa daqui mais essa daqui, é 4 sobre π. Consequentemente, se eu quisesse só essa daqui, isso aqui seria 2 sobre π. A metade daquela área. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, letra H. Item H. Integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x vezes x menos 1 dx. E essa daqui? Você sabe uma primitiva direto dessa função aqui? Eu também não sei. Mas a gente pode mexer um pouquinho nela, né? Melhorar ela um pouquinho. Sim ou não? Tá? A gente pode reescrever essa integral assim, ó. Isso aqui é a integral de 0 a 8 de raiz cúbica de x, eu sei que eu posso reescrever como x elevado a 1/3. Aí eu vou multiplicar esse x elevado a 1/3 vezes x, vou colocar aqui, e x elevado a 1/3 vezes menos 1 dá menos x elevado a 1/3. Tá bom? dx. Tá bom? Não esquece do dx. Então, isso aqui fica a integral de 0 a 8. Quando eu multiplico x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1, vai ficar x elevado a 4/3, né? Porque 1/3 mais 1 dá 4/3. Tá bom? Menos x elevado a 1/3 dx. E agora, escrevendo a função assim, a gente sabe uma primitiva dessa. E sabe uma primitiva dessa. Tá bom? Quem é uma primitiva de x elevado a 4/3? Bom, vamos só relembrar. Quando você tem x elevado a n, uma primitiva de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, desde que esse n seja diferente de 1. De menos 1, na verdade, né? Então, uma primitiva de x elevado a 4/3 é x elevado a 4/3 mais 1 sobre 4/3 mais 1.
menos. Uma primitiva de x elevado a 1/3 é x elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Belezinha? Isso aqui variando no intervalo de 0 a 8. Tá? Então, melhorando isso daí, vai ficar assim, ó. X elevado a 4/3 mais 1 dá 7/3. E aqui embaixo também vai dar 7/3. Menos x elevado a 1/3 mais 1 é x elevado a 4/3. E aqui também vai ficar 4/3. Tá bom? Isso aqui variando no intervalo de 0 a 8. Aí observa o seguinte, ó, você tem uma divisão aqui, ó, no denominador é uma fração, então você conserva de cima e multiplica pela de baixo invertido. Quando eu inverter, esse 3 vem para cá, ó, então vai ficar 3 vezes isso sobre 7. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Divisão, conserva de cima, multiplica pela de baixo, invertido. Então, vai ficar 3 sobre 4. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, vamos substituir. Né? No 8, isso aqui vai ficar 3/7 vezes 8 elevado a 7/3 menos 3/4 vezes 8 elevado a 4/3. E observa que no 0 vai dar 0, então nem preciso colocar no 0. Tá bom? Aqui é só continha agora, né? Esse 8 a gente pode até reescrever como 2 ao cubo, né? Então, é 2 ao cubo elevado a 7/3 menos 3/4 vezes 8 elevado a... vezes 2 ao cubo elevado a 4/3. Concorda? Por que isso? Porque quando eu utilizo a propriedade da potência de potência, esse 3 vezes 7 sobre 3 dá 7. E aqui, 3 vezes 4 sobre 3 dá 4. Então, isso aqui vai ficar 3/7 vezes 2 elevado a 7 menos 3/4 vezes 2 elevado a 4. Tá bom? 2 a quarta é 16, 16 sobre 4 dá 4, né? Então, isso aqui dá menos 3 vezes 4, que dá 12, né? 2 a 7, 128. Vocês fazem essa continha, tá? Não sei porquê. Isso aqui dá 300 sobre 7, tá? Eu não sei porquê a gente tem preguiça de fazer umas continhas. Eu e o professor Leão. O Leão, nas aulas dele também, ele diz que ele tem preguiça de ficar fazendo continha. Porque o mais interessante é isso aqui, né? As continhas, na hora do desespero, a gente faz. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Beleza. Então é isso, tá? Essa daí é a resposta da questão do item H. E do item I, que é esse daqui, integral de menos π até π de f de x dx, onde essa f de x é a seno de x, se o x for menor do que ou igual a 0, e ela é 1 menos cosseno de x, se o x for maior que 0. Essa daqui eu deixo para vocês tentarem fazer. No final da aula, qualquer coisa, se sobrar um tempinho, eu volto e faço ela. Mas é a mesma ideia, né? Observa, para x menor que 0, a função f é a seno. Para x maior que 0, a função f é 1 menos cosseno. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai quebrar essa integral em duas integrais. Eu vou quebrar ela de menos π até 0, mais de 0 até π. Tudo bem? Igual como a gente fez nas outras lá. Tá? Então, vamos quebrar ela em duas. De menos π até 0. Nesse intervalo, a f vai ser negativo. O sinal que a gente vai estar trabalhando para x é negativo. Então, a f vai ser 1 menos cosseno. E de 0 até π, os sinais de x, os valores de x são positivos. Então, a f vai ser a seno de x. Tá bom? Aí você faz a integral de cada uma delas. Quero falar sobre área entre curvas. Até então, a gente definiu
a integral de uma função por rima, né? A integral de rima de uma função contínua em um certo intervalo fechado. Daquela maneira que vocês devem lembrar, você toma uma partição do intervalo, aí você vai olhar para cada subintervalo, né? Vamos relembrar o que a gente fez. Você tem aqui uma função f contínua em um intervalo AB. Você toma uma partição desse intervalo. Aí você vai olhar para cada subintervalinho desse, né? Aí você pode olhar especialmente para esse intervalinho aqui, ó, o xi menos 1 xi, para o iésimo subintervalo. Tá? Aí você olha para esse camarada e toma um ponto amostral dele, um lambda i. Aí você calcula o valor da função nesse ponto, lambda i. Tá? Você calcula o valor da função nesse ponto. Calcula aqui, ó, o f de lambda i. Aí você vai tomar o retângulo de base ΔXi e a altura f de lambda i. Ou seja, você vai olhar para esse retângulozinho aqui, ó. Aí você vai calcular a área dele. A área desse retângulozinho vai ser a altura do retângulo vezes a base do retângulo. Tudo bem? Essa é a altura dele. Só que você vai fazer isso para cada subintervalo. Então, em cada subintervalo, você vai tomar um ponto amostral, vai calcular a área do retângulo. Então, você vai ter vários retângulozinhos aqui, né? Vai ter N retângulozinhos aqui, ó. Tá? Aí você vai calcular a área de cada um deles, a área de cada retângulozinho, e depois vai somar todas essas áreas. Ou seja, vai passar um somatório aqui, ó, quando i varia de 1 até n. Tudo bem? Essa soma é o que a gente chamou de soma de rima. Tá? Isso aqui é a soma de rima. E aí, se você passar o limite nessa soma, f de lambda i, ΔXi. Tá? Se você passar o limite nessa soma, quando n tende a mais infinito, como a função é contínua, tem aquele teorema que nós vimos que a função contínua é integrável, então essa integral existe, esse limite existe. É isso aqui a gente define como a integral da função f de x dx no intervalo de a até b. Então isso aqui foi o que a gente fez na aula de integral de Riemann. Tá bom? Agora, nós estamos interessados em calcular uma certa área entre duas curvas. Bom, você pode pensar desde a definição dessa maneira. Quero essa área agora. Ó. Imagina que você tem aqui uma função f aqui, ó, e uma função g aqui, ó, tá? Uma função g, funções contínuas, no intervalo AB, tá? Eu quero a área entre essas duas funções, o gráfico dessas duas funções, essa área aqui, ó. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode usar a mesma ideia. Você pega esse intervalo AB, particiona ele, aí você vai olhar para esse mesmo intervalo, ΔXi, você toma um ponto amostral e agora você vai calcular o f de lambda i, esse aqui é o lambda i, tá? Você vai calcular o f de lambda i e vai calcular a g de lambda i. Então, como que vai ser formado agora os teus retângulos? Vai ser esse retângulozinho aqui, ó, de base ΔXi e altura dado pela diferença entre essas funções. Esse retângulozinho aqui, a altura dele é a f de lambda i, que é essa altura, menos a g de lambda i, que é essa altura. Tá bom? Então, a área desse retângulo vai ser f de lambda i menos a g de lambda i, tudo isso vezes ΔXi, que é a base do retângulo, né? Base vezes altura. Isso aqui vai ser a altura de cada retângulozinho.
Tá bom? Aí você passa o somatório, porque você quer somar as áreas de todos os retângulos. Tá? E depois você passa o limite. Essas duas funções a gente está tomando como funções contínuas. Então esse limite vai existir. E esse limite vai ser o quê? Vai ser a integral no intervalo de A até B, é o intervalo que a gente está trabalhando. Olha só o que aparece. F de lambda I, então vai ser a F de x. G de lambda I vai ser a G de x. Delta xi vai ser dx. Então, se eu quero a área entre essas duas curvas, basta que eu calcule a integral da diferença dessas duas funções. Com um pequeno detalhe. Observa que aqui, nesse intervalo, a função f ela é maior que a função g. Então, tem que fazer primeiro a f menos a g. Se você fizer a g menos a f, vai dar menos essa área. Tudo bem? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí. Você tem que fazer f menos g. E faz bastante sentido isso, do ponto de vista da definição de integral que nós demos. Por quê, professor? Pelo seguinte, ó. Olha só, está aqui a f e está aqui a g. Quando eu calculo, presta atenção, quando eu calculo a integral de a até b de f de x dx, só essa integral, o que a gente está calculando geometricamente falando? A área abaixo da curva f, da função f. Está aqui o intervalo AB, né? Então, eu estou calculando esta área aqui, ó. Esta área. Tudo bem? Agora, quando eu calculo a integral de a até b da g de x dx, o que eu estou calculando? Estou calculando a área abaixo do gráfico da curva G. Então, estou calculando esta área aqui, ó. Tudo bem? A F, estou calculando essa área toda. A G, eu estou calculando só essa áreazinha aqui. E se eu pego uma e faço a F menos a G, professor? Se eu subtraio essa integral dessa, aí é como se eu pegasse essa área toda e tirasse essa parte aqui, ó. E tirasse essa parte. Aí eu fico só com essa parte que eu queria, que é a área entre as curvas, tá bom? Só que escrever isso, pelas propriedades de integrais que a gente já viu, a integral da diferença, ou a diferença das integrais é a integral da diferença das funções, né? Então, isso aqui vai ser igual a integral de a até b da f de x menos a g de x dx, tá bom? Que é o que nós acabamos de falar aqui. Belezinha? Alguma dúvida? Só que você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque você sempre tem que ter certeza qual função é maior que a outra no intervalo. Ah, professor, e se uma função, por exemplo, a f for maior que a g, está aqui o intervalo AB, ó. Está aqui o intervalo AB. AB. Aí imagina que a F faz isso aqui, ó. E a G faz isso aqui, ó. E eu quero essa área aqui, ó, entre as curvas. Essa daqui é a F e essa daqui é a G. Como é que a gente faz agora? Aí você tem que prestar atenção que nesse intervalo do ponto A até esse ponto aqui, que eu não sei quem é, eu vou chamar de C, a F é maior que a G. E do intervalo C, no intervalo CB, a G é maior que a F. Então, a área que eu estou querendo calcular, vai ser a integral de A até C, daqui até aqui, da F de x menos a G de x dx, porque nesse intervalo a função f está por cima da g, ela é maior que a g, mais a integral de c até b de g de x menos a f de x dx. Porque nesse outro intervalo a função g é maior que a função f. Tudo bem? Aí se calcula essas duas integrais e parte para o abraço. Então vamos fazer exemplos, tá? Primeiro exemplo.
Calcule a área do conjunto no plano, limitado por essas retas. As retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, e pelo gráfico da função f de x igual a x. Tá? Então, observa, é sempre bom, é sempre saudável que você esboce a região, quando possível, obviamente, né? Esboce a região que você está trabalhando, que você está querendo calcular a área. Tá bom? Essa função, por exemplo, essa área, por exemplo, bota lá para a gente, é a área, calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas. Vou colocar aqui, x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e f de x igual a x ao quadrado. Que área é essa? Aí vamos lá. A reta x igual a 0 é quem, pessoal? X igual a 0 é o eixo y, concorda? É o eixo y. É essa reta aqui que é a reta x igual a 0. Isso aqui é a x igual a 0. A reta x igual a 1, quem é? É a reta vertical que passa bem aqui no 1. Né? Então, é essa daqui, ó. Essa daqui é a reta x igual a 1. Bem aqui é 1. A reta y igual a 0 é quem? É o eixo x. Então, é esse camarada aqui, ó. Essa daqui é a reta x igual a 0. E a reta f de x igual a reta não, a curva f de x igual a x ao quadrado. É a parábola aqui, ó. Tá? É a parábola aqui. Belezinha? Então, eu tenho que encontrar a área da região compreendida entre essas curvas. Que área é essa? É essa daqui, ó. Tudo bem? Ela tem que estar entre a reta x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e y igual a x ao quadrado. Então, é essa região. Tudo bem? Só que essa região aí, a gente já até calculou pela definição, inclusive, né? Essa daqui, essa região aqui, a área dela vai ser quem? A integral de 0 a 1 da função x ao quadrado dx. Tudo bem? Porque é a área abaixo do gráfico da função y igual a x ao quadrado e o eixo das abscissas. Belezinha? Essa área aqui, quem lembra quanto que dá? 1/3, né? Essa área aqui é 1/3. Fica aí para vocês concluírem esse cálculo fazendo pelo teorema fundamental, tá? Encontra uma primitiva, calcula a variação da primitiva no intervalo de 0 a 1, isso aqui vai dar 1/3, né? Porque uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Belezinha? Tá bom? Então, assim que a gente vai tentar trabalhar com a área entre curvas, tá bom? Você calcular a área entre curvas. Tá. E essa daqui? Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual ao seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Tá? Vou colocar aqui. Y igual a seno de x, y igual a x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Tá bom? Então, que região é essa? Vamos ver aqui, ó. Seno de x é essa curva aqui, ó. Seno de x é essa curva aqui, ó.
tá? Essa é a curva seno de x, tá? Vem aqui é 1, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2, 2π. E aqui é 0, tá? Agora, a reta y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ela faz isso aqui assim, ó. Lembra que ela tangencia aqui, né? O seno de x. Isso aqui é a reta y igual a x. Tá bom? X igual a π sobre 2 é essa reta aqui, ó. π sobre 2. X igual a π sobre 2. Tudo bem? E x igual a π é essa outra aqui, ó. X igual a π. Belezinha? Alguma dúvida? Então, qual é a região que nós queremos? É a região limitada por essas curvas. Então, tem que estar limitada pela y igual a x, a seno de x, x igual a π sobre 2 e x igual a π. Então, que região é? É essa aqui, ó. Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo bem? Então, qual é a integral que a gente vai calcular ali? Qual é a integral que a gente vai calcular lá? De π sobre 2 a π, porque é o intervalo que nós estamos trabalhando, muito bem, π sobre 2 a π, de quem menos quem? X menos seno de x, porque nesse intervalo a função y igual a x, ela é maior que a função y igual a seno de x, tá bom? Então, essa área aí que nós queremos calcular, ela é a integral de π sobre 2 até π de x menos a seno de x dx. Belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Fala. Sim? Ego, vocês estão mortos, né? Tá todo mundo morto. Todo mundo cansado do feriado mesmo. Olha, espero que vocês tenham estudado. Espero que vocês tenham estudado. Já falei, a prova 9 ela é muito importante. Tá? Acho que eu vou colocar acho que eu vou trocar. A prova 9 já está elaborada, né? Mas hoje o papão joga, né? Dentro de casa, de portões fechados, contra o líder. Eu acho que eu vou ter que mudar essa prova, né? Acho que eu vou colocar uma integral pela definição, né? Bom, então, vamos lá. Uma primitiva de x. X ao quadrado sobre 2. Menos. Uma primitiva de seno de x. Menos cosseno. Então, concorda que aqui vai ficar mais? Certo? Porque menos e menos, mais. Varia agora a primitiva de π sobre 2 até π. Então, essa área vai ser igual. No π vai ficar π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π. Certo? No π sobre 2 vai ficar menos, porque é fzão no b. No π vai ficar π ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π, menos, porque é f primitiva no b, menos primitiva no a. Tá? Menos, então no π sobre 2 vai ficar π sobre 2 ao quadrado sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. Só não esquece disso aqui, ó, porque tudo isso aqui é a primitiva no b, menos tudo isso aqui é a primitiva no a. Beleza?
Então tome cuidado com esses sinais aí. Muito cuidado, tá? Tá chiando aqui ainda, gente. Isso aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, essa área vai ser igual. Olha lá. Π ao quadrado sobre 2. Π ao quadrado sobre 2. Mais, quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, vamos colocar aqui menos 1. Menos. Vou colocar logo parênteses. Aqui vai ficar π ao quadrado sobre 4. Só que é π ao quadrado sobre 4 sobre 2. Quanto é que dá? Π ao quadrado sobre 8, né? Π ao quadrado sobre 8, né? É π ao quadrado sobre 4 sobre 2. Conserva de cima, multiplica pela de baixo invertida. Tá? Então, π ao quadrado sobre 8. Divisão de frações, tá bom? Então, π ao quadrado sobre 8 mais cosseno de π sobre 2. 0, né? Muito bem, 0. Então, essa área aqui será igual π ao quadrado sobre 2 menos 1 menos π ao quadrado sobre 8. Aí, para deixar bonitinho, eu posso tirar o mínimo aqui, né? De 8 e 2, que é 8. 8 por 2, 4. Então, aqui vai ficar 4π ao quadrado menos π ao quadrado menos 1. Então, essa área será igual a 3π ao quadrado sobre 8 menos 1. Está aqui. Tá bom? Essa daí é a área. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Belezinha. E essa daqui? Calcule a área da região limitada pelo gráfico y igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? Então, região limitada pela curva f de x igual a x ao cubo, eixo x e reta x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá bom? Então, que região é essa? É essa região aqui, né? O gráfico da x ao cubo, como que é? Ele é assim, né? Tá? Ele é mais ou menos assim, ó. O gráfico da x ao cubo, ok? Quando x é igual a 1, eu tenho que olhar para essa reta aqui, ó. Quando x é igual a 1, o y aqui vai ser 1 também, né? E quando x é menos 1, o y aqui vai ser menos 1. Tá bom? Agora, muito cuidado. Muito cuidado. Porque olha só. Nós estamos querendo calcular a área da região limitada pela curva x ao cubo, o eixo x e as retas x igual a menos 1, x igual a 1. Então, a região que eu estou querendo calcular é essa aqui, ó. Alguma dúvida? Tá? Agora, toma cuidado com o seguinte. Se você disser que a área aí vai ser igual a integral de menos 1 a 1 da função x ao cubo dx, vai estar certo? Bora ver se vai estar certo. Quem é uma primitiva de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Isso aqui variando de menos 1 a 1. Então, isso aqui vai ficar
é 1 a quarta sobre 4 menos 1 a quarta sobre 4. Só que menos 1 a quarta dá 1 a quarta. Vai ficar 1 a quarta menos 1 a quarta que dá 0. Essa área é 0? Não é 0. O que está errado aqui, gente? Não exatamente o intervalo. O que está errado aqui, vou até colocar essa interrogação aqui, como se fosse uma indagação. O que está errado é que, quando eu calculo a integral de menos 1 a 1, nesse intervalo, que é um intervalo de valores positivos, o valor da integral dá a área mesmo, ok. Agora, nesse outro intervalo de valores negativos, a função nesse intervalo ela não é negativa? Então, nesse intervalo, o valor da integral é menos a área. E observa que pela simetria da função, essa área aqui, ela é igual a essa, pela simetria. Tudo bem? Se essa área é igual a essa, quando eu calculo a integral, aqui vai aparecer menos essa área, mais essa área. Menos essa área, mais a área, dá 0, que foi o resultado da integral. Tudo bem? Professor, então como é que a gente vai fazer para calcular a área usando diretamente as integrais? Você vai lembrar que eu falei que se você estiver interessado em calcular a área de uma função em um certo intervalo onde a função é negativa, a área vai ser menos o resultado da integral. A área vai ser menos o valor da integral. Então, a área que nós queremos calcular, tem duas maneiras da gente calcular, que são equivalentes. Eu posso fazer assim, ó, menos a integral de menos 1 a 0 de x ao cubo dx. Tudo bem? Por quê, professor? Porque essa integral aqui, de menos 1 até 0, essa integral dá menos essa área. Quando eu coloco esse menos, aí eu estou falando que esse resultado vai ser a área mesmo. Tudo bem? Mas a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Aí, nesse intervalo, a área vai ser a própria integral. Aí, se você fizer essa conta, isso aí vai dar certinho. Vai dar um número diferente de 0 e positivo. Um número real diferente de 0 e positivo. Tá bom? Segunda maneira que você pode fazer, que é equivalente para essa função, como essa função, ela é uma função ímpar, né? Ela é simétrica aqui, ó, em relação à origem. Então, essa área é igual a essa área. Então, se eu calcular essa área e multiplicar por 2, eu estou calculando a área toda. Então, pode dizer que a área vai ser 2 vezes a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos calcular por essa daqui, pode ser, né? Ao invés de a gente calcular duas integrais, isso aqui é mais fácil, né? Então, a área vai ser 2 vezes, uma primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, variando de 0 a 1, tá? De 0 a 1. Então, essa área aqui vai ser 2 vezes, no 1 vai ficar 1 à quarta sobre 4, no 0, 0 à quarta sobre 4, aqui dá 0, aqui dá 1 quarto, simplifico por 2, então essa área aí vai dar meio, tá bom? Essa área aí é meio. Alguma dúvida, gente? Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Bastante cuidado com essas coisinhas. E essa daqui? Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Aí você começa a ter que ter um pouquinho mais de cuidado, né?
Tem que ter um pouquinho mais de cuidado aí. Por quê, professor? Como eu falei, é sempre interessante você esboçar o gráfico dessas curvas, tá? Dessas funções. Ah, professor, não sei mais esboçar o gráfico. Sabe sim. A gente estudou como esboçar o gráfico dessas funções. Essas daí nem precisa dos conceitos de cálculo, porque essas aí são duas funções quadráticas, simplesinho. Mas se por algum acaso aparecer uma função um pouquinho mais complexa, você sabe esboçar o gráfico de muitas delas, né? Lembra? Teste da primeira derivada, máximo e mínimo. Inclusive foi a prova mamão com açúcar que eu passei para vocês, né? Prova 8. Então, vocês devem lembrar disso aí mais ou menos. Então, olha só. Curvas y igual a x ao quadrado. A curva y igual a x ao quadrado, galera, como que ela é? Ela é assim, né? Tá? Essa daqui é a y igual a x ao quadrado. E a curva, deixa eu anotar aqui. Y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. E a curva menos x ao quadrado mais 4x, como que é o gráfico dela? Eu sei que é uma parábola, côncava para baixo. Quais são as raízes dessa curva? 0. Então, ela passa aqui. Opa! Se ela passa aqui, ela é côncava para baixo. Pode ser assim, porque isso daqui é uma raiz, né? Pode ser assim, se tiver só uma raiz, mas não é o caso, né? Então, se ela é côncava para baixo, eu já determinei um ponto de interseção entre as curvas. A gente vai precisar dos pontos de interseção, como vocês vão já ver, tá? Então, uma das raízes é o 0 e quem é a outra? O 4, né? O 4, olha só, se eu igualar isso aqui a 0, isso aqui vai ficar x vezes menos x mais 4 igual a 0. Então, uma raiz é x igual a 0 e a outra raiz é menos x mais 4 igual a 0. Ora, menos x mais 4 igual a 0 é o mesmo que x mais x igual a 4. Tá? Então, a outra raiz é x igual a 4. Então, ela passa bem aqui assim, ó. No 4 aqui, ó. E ela é côncava para baixo, então ela faz assim, ó. Tá? Tudo bem? Então, a área que a gente está querendo calcular entre as curvas, compreendida pelas curvas, é essa aqui, ó. É essa área aí. Belezinha? Agora, qual é o intervalo de integração? Porque eu preciso de um intervalo de integração. Um dos extremos eu sei, é esse, é 0. Então, essa área, olha só, essa área vai ser a integral de 0 até não sei quanto é esse cara aqui, ó, ainda. Não sei quanto é esse cara aí ainda. De quem menos quem? Essa daqui é a y igual a x ao quadrado, essa daqui é a y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então, eu vou fazer que função menos a outra função? Qual é a primeira função que eu tomo? Menos x quadrado mais 4x, porque a menos x quadrado mais 4x, ela é maior que a função x ao quadrado nesse intervalo. Tá bom? Então, é menos x quadrado mais 4x menos a x ao quadrado dx. Só que está faltando esse camarada, o intervalo de integração, o extremo da direita do intervalo de integração, tá? Como é que a gente faz para encontrar ele? Igual às funções. Muito bem. Por quê, professor? Porque como eu estou querendo determinar os pontos de interseção das funções se dão nos pontos onde as funções se encontram. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é igualar essas duas funções
para nós encontrarmos estes pontos onde elas se encontram, tá? Então, igualando, achando as interseções então vai ficar, as funções são essas, y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou igualar, é y, então eu vou igualar esse igual a esse. Vai ficar, ó, x ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais 4x. Tá bom? Vou passar isso aqui para cá, ó, então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, ficou 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Portanto, se eu colocar 2x em evidência, aqui vai ficar x menos 2 igual a zero. E, portanto, uma primeira raiz é 2x igual a zero, consequentemente, x vai ser igual a zero. Segunda raiz, x menos 2 igual a zero, portanto, x é igual a 2. Então, esses são os pontos de interseção dessas duas funções. Então, bem aqui, na verdade, bem aqui vai ser o x do vértice, né, dessa parábola aqui, que é bem na metade. Ó. Então, aqui é 2. Então, bem aqui é 2. Tá? Bem aqui é 2. Alguma dúvida? Sim ou não? Tá, então vamos calcular essa integral, né? Calcula essa integral, você encontra a área. Então, a área é igual à integral de 0 a 2 de... Aí, olha só, menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Mais 4x dx. Tá? Então, essa área ela vai ser igual uma primitiva de menos 2x ao quadrado, menos 2x ao cubo sobre 3, mais primitiva de 4x, 2x ao quadrado. Correto? Isso aqui variando de 0 a 2. Tá bom? Então, no 2, isso vai ficar menos 2/3 vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, e no 0 vai dar 0. Belezinha? Então, essa área aqui vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8, menos 2 ao cubo, 8, 8 vezes 2, 16/3, 16 sobre 3, tá bom? Aí, se quiser tirar o mínimo aqui, 8 vezes 3, 24. 24 menos 16 dá 8 sobre 3. Então, essa daqui é a área. 8/3 de unidade de área, tá? Unidade de área. Alguma dúvida? Belezinha? Tudo bem? Sim ou não? Beleza. Beleza. Oi? Lá no início, aqui, as curvas são essas. Eu primeiro esbocei o gráfico delas. Tudo bem? O gráfico da x ao quadrado é essa, é a parábola normal. O gráfico da menos x ao quadrado mais 4x é essa outra parábola. O coeficiente A é negativo, olha só quem apareceu. O coeficiente A é negativo, então com cavidade é para baixo, e as raízes dela, só igualar a zero. As raízes dela são x igual a 0 e x igual a 4. Tudo bem até aí? Então, ela tem que passar aqui e aqui, e ela tem que ser côncava para baixo. Então, ela faz isso. Tá bom? Então, esse ponto de interseção é óbvio, é o 0. Só que a gente não sabia quanto que era este outro ponto de interseção aqui. Por que a gente precisa dele? Porque essa região está compreendida nesse intervalo, que é o intervalo onde nós iremos integrar a diferença entre as funções. Diferença é essa de cima, que é essa, menos essa de baixo, que é essa.
Ok? Como que a gente faz para encontrar, professor, este ponto? Bom, este é o ponto de interseção delas. Se é o ponto de interseção delas, eu tenho que igualar as funções. Então, eu igualei as duas. Tudo bem? X ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais 4x. Aí fiz as operações, ó. Passei para cá, subtraindo. Essa daqui somando essa outra subtraindo. Somei. Pus o 2x em evidência. Então, portanto, ou esse é igual a zero, e aí eu obtenho esse. Ou esse é igual a zero, e aí eu obtenho esse. Então, os pontos de interseção são x igual a zero e x igual a 2. Está aqui, ó, x igual a zero e x igual a 2. Belezinha? Então, este é o intervalo de integração. Então, a integral que a gente está querendo calcular é a integral de 0 a 2 dessa função, que nesse intervalo é maior, menos essa outra função, que nesse intervalo é menor. Tá? E aí, se reduz a isso e o resto é uma integral simples. Tá? Beleza? Nada. Vamos lá para a próxima. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual ao seno de x, y igual ao seno de x, y igual ao cosseno de x, no intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Então, qual que é a região que nós estamos querendo calcular a área? Olha, curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, intervalo de 0 a π sobre 2. Tá? Qual que é essa curva? Essa curva não, essa área. Qual que é essa região, essa área aí? Bom, a seno de x a gente sabe como que é. Vamos esboçar só de 0 a π sobre 2, tudo bem? A seno de x, ela faz isso aqui, ó. Aqui é o π, então bem aqui é o π sobre 2, ó. É de 0 a π sobre 2? É, de 0 a π sobre 2, tá? Então, tá aí. Essa daqui é a seno de x, essa que tá de branco. E essa que eu vou pintar de amarelo, a cosseno de x, e aqui é 1, ela faz isso aqui, ó. Aí ela vem para cá assim, ó, continua para cá, tá? Mas o que me interessa é somente nesse intervalo aqui, ó, de 0 a π sobre 2. Alguma dúvida? Não? Então, essa parte aqui não me interessa, essa parte aqui não me interessa. Qual é a região que nós queremos calcular? A área é essa aqui, ó. Belezinha? É essa região aí. Tudo bem? Bom, você concorda que essa região é igual a essa, pela simetria das curvas da senoide e da cossenoide? Essas duas regiões são iguais, então basta calcular uma e multiplicar por 2. Tudo bem? Mas eu preciso deste camarada, este ponto de interseção aqui. Quem é ele? Pela simetria da função dá para a gente deduzir logo também, né? A simetria da figura. É a metade desse intervalo. Π sobre 4. E de fato, né? Qual é o arco onde as curvas seno de x e cosseno de x são iguais no intervalo de 0 a π sobre 2? É 45 graus, que é π sobre 4. Seno de 45, quanto que é? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, quanto que é? Raiz de 2 sobre 2. Então, no intervalo de 0 a π sobre 2, o valor de x, onde o seno e o cosseno são iguais, é x igual a π sobre 4. Tá bom? Alguma dúvida até aí? A área que nós queremos calcular
ela vai ser a integral, vai ser o dobro da integral de 0 a π sobre 4, de quem menos quem? Nesse intervalo de 0 a π sobre 4, essa função que está em cima é quem? Cosseno. Então, cosseno de x menos, nesse intervalo, a função que está por baixo é a função seno. Né? Então, cosseno de x menos o seno de x dx. Tudo bem? Então, essa área vai ser igual a 2 vezes primitiva de cosseno de x, seno de x, correto? Primitiva de menos seno de x, cosseno de x, de 0 a π sobre 4. Tá bom? Então, essa área vai ser igual a 2 vezes, aí cuidado, no π sobre 4. Vamos fazer direto, tá? Vamos tentar fazer direto. No π sobre 4, seno de π sobre 4 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Mais cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Agora vem menos. No zero, seno de 0, 0. Mais cosseno de 0, 1. Esquece desse parêntese, porque isso aqui é a primitiva no extremo B, menos isso aqui é a primitiva no extremo A. Não pode esquecer esse sinal aí. Se você não colocar direitinho o parêntese, você vai se atrapalhar com o sinal. Porque aqui o resultado final vai dar menos 1. Se você não colocar o parêntese, vai ficar menos 0 mais 1, que dá 1. Vai ficar mais 1. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá quanto? Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Dá 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Tá bom? Entendeu o que eu falei? Sim, né? Tá. Então, isso aqui vai ficar, ó, a área vai ser igual a 2 vezes esse mais... É como se fosse meio mais meio. Meio mais meio é 1. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso aqui é raiz de 2. É raiz de 2 sobre 2, não. É raiz de 2, tá? Então, fica raiz de 2 menos 1. Unidade de área. Pronto. Então, esta daqui é a área que nós queríamos calcular. Tá? Belezinha? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Beleza. Agora eu vou passar a questão que vai cair na prova. E essa daqui, encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a e elevado a x, y igual a x ao quadrado menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1. Como que é essa daí, hein? Como que será essa região? A função, deixa eu colocar aqui as funções, é y igual a e elevado a x, y igual a x ao quadrado menos 1, x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá? X igual a menos 1 é essa reta bem aqui, ó, menos 1. X igual a 1 é essa reta bem aqui, ó, x igual a 1, tá? Essas duas retas. Y igual a x ao quadrado menos 1. Quais são as raízes dessa parábola? É 1 e menos 1, concorda? Se eu colocar o 1 aqui, vai dar 0. Se eu colocar o menos 1 aqui, vai dar 0 também.
Então, é 1 e menos 1. Então, ela tem que passar aqui e aqui. Com a cavidade dela voltada para cima. No eixo Y, ela toca em qual ponto? No menos 1. Então, ela toca bem aqui, ó. Então, o gráfico dela faz isso aqui, assim, ó. Tá? Esse é o gráfico dessa função y igual a x ao quadrado menos 1. E a exponencial e elevado a x, ela é uma curva assim, ó. Tá? Ela é uma curva assim. Isso aqui é a y igual a i elevado a x. Bem aqui, quando x é 0, e elevado a 0 dá 1. Então, bem aqui é 1. Tudo bem? Qual é a região que nós estamos interessados? Região entre as curvas x igual a menos 1 e x igual a 1, y igual a e elevado a x e y igual a x ao quadrado menos 1. Então, a região é essa aqui, ó. Alguma dúvida? Sim ou não? Então, essa área aí vai ser dada pela integral. Qual intervalo? Qual intervalo? De menos 1 a 1. Função que é maior nesse intervalo, e elevado a x, menos função que é menor nesse intervalo, x ao quadrado menos 1 dx. Tá certo? Sim ou não? Não. Agora tá certo. Cuidado. É f, que é a função que é maior, menos ag. Ag é tudo isso. Tudo bem? Muito cuidado. Ah, professor, mas é só um menos 1. Mas tu vai errar por causa desse menos 1 e vai perder a pontuação toda da questão. Mentira, toda não, mas vai perder uma parte da pontuação, tá bom? Então toma cuidado. Então essa área aqui vai ser igual a integral de menos 1 até 1 de e elevado a x menos x ao quadrado mais 1 dx. E essa continha aqui eu deixo para vocês fazerem. Tá bom? Tem outros exemplos aí para a gente fazer. Essa conta aí vai dar isso aqui, ó. Essa área, depois que vocês fizerem algumas continhas, essa área vai ser e elevado ao quadrado menos 1 sobre e mais 4/3 de unidade de área. Tá bom? Então, essa daqui é a área. Alguma dúvida? Não? Belezinha, tá? Essa daqui. Essa é parecida com aquela outra lá das parábolas, tá? Só que eu dei uma incrementadazinha nela, tá? Essa função de azul é o gráfico da função tangente ao quadrado de x mais 1. Parece uma parábola, professor. Na verdade, são várias curvas parecidas com uma parábola, tá? Então, elas variam no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, aí depois, a partir do π sobre 2, então tem outras curvas parecidas com essa, são infinitas, tá? Porque lembra que a tangente, ela tem assíntota, né? Em x igual a π sobre 2, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de cuidado aí. Mas nesse daí eu já estou te dando o gráfico. Tá? E essa função de baixo é essa parábola aí. Olha os coeficientes dela, tá? Menos 16 sobre π ao quadrado, 8 sobre π e 1. Tá? Então, a tangente faz isso aqui, ó,
Parece uma parábola aqui. Isso aqui é a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? E a outra faz isso aqui assim. Tá? Ela passa aqui assim. Tá? Passa aqui. Passa aqui. Esse intervalo aqui, esse ponto aqui, eu já estou te dando ali, é o π sobre 4. E esse aqui é 0. E essa G de x, deixa eu colocar bem aqui embaixo, a G de x, ela é menos 16 sobre π ao quadrado, vezes x ao quadrado, mais 8 sobre π vezes x mais 1. Tá bom? E essa f que eu vou colocar aqui de amarelo aqui, f de x é tangente ao quadrado de x mais 1. Tudo bem? E aí a região que nós queremos calcular é essa região aqui, ó. A região entre as curvas no intervalo de 0 a π sobre 4. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente calcula essa área? Essa área é igual à integral no intervalo de 0 a π sobre 4 de quem menos quem? A f menos a g ou a g menos a f? G menos a f, porque nesse intervalo aqui, a g, que está de branco, ela é maior que a f, que está de amarelo, tá? Então vai ficar menos 16 sobre π ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 8 sobre π vezes x mais 1. Tudo isso aqui é a g. Menos a f. Vou colocar aqui o parênteses para não esquecer. A f é a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? Coxite aqui, dx. Belezinha? Então é essa integral aí que a gente tem que calcular. Bom, aí quando a gente olha assim, a gente se assusta logo, né? E tem 16 sobre π ao quadrado, 8 sobre π, professor. Isso é número. Não tem relevância aí, são constantes. Tá? Não importa se aqui é 1, se aqui é 2, se aqui é 1000, se aqui é 16 sobre π ao quadrado, é um número. Tá? O que importa é a função. Essa função, a gente sabe encontrar a primitiva dela? Sim ou não? Sim, gente. Se não tiver essa constante, primitiva de x ao quadrado, tu não sabe encontrar? Então, tu sabe dessa. Primitiva de x, tu sabe encontrar? Sei, então tu sabe dessa. Primitiva de 1, tu sabe encontrar? Sabe. Então, essa daqui você sabe encontrar a primitiva dela. Agora, o problema talvez seja essa. Tu sabes uma primitiva de tangente ao quadrado de x mais 1? Ou só a tangente ao quadrado de x, tu sabes? Alguém conhece? Uma primitiva de tangente ao quadrado de x ou de tangente ao quadrado de x mais 1? Pensem. Qual é a função que quando você deriva, você obtém a tangente ao quadrado de x? Secante ao quadrado? Qual é a derivada da secante? É secante vezes tangente, não é? Qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Então, de tangente ao quadrado de x ou de tangente ao quadrado de x mais 1, eu não sei, professor. Tá, não sei. Ela não é uma função que tem uma primitiva imediata. Beleza? Mas há algo nessa função que a gente pode fazer, que a gente possa fazer, de forma que a gente encontre uma função equivalente. E que nessa função equivalente, que essa função equivalente a gente sabe uma primitiva imediata dela. Tangente como seno sobre cosseno. Pode ser? Bora tentar.
Quando eu escrever a tangente ao quadrado como seno sobre cosseno, vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado mais 1. Isso me ajuda? Ajuda ou não ajuda? O que você faria, continuando essa conta aqui? O que você faria? Substitui o seno por quem? Cosseno mais 1? Ou 1 menos cosseno ao quadrado? 1 menos cosseno ao quadrado. Tá, bora tentar. Então, 1 menos cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado mais 1. Ajudou? O que você faria agora? Esse. Quebrar em 2 fatores, você quer dizer, né? Escrever assim, 1 sobre cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais 1. É isso? Ou não era isso? Cosseno com 1? Mas vai ser a mesma coisa. Porque cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é quanto? É 1. Isso aqui é 1. E quanto é menos 1 mais 1? É 0. Então, isso aqui vai cancelar. Então, vai ficar só isso. E 1 sobre cosseno ao quadrado é quem? Secante ao quadrado. Tudo bem? Na verdade, você não precisava fazer nada disso. Bastava lembrar que a secante ao quadrado, ela é a tangente ao quadrado mais 1. Vocês não lembravam dessa relação trigonométrica? Não? Não lembrava? Eu até mostrei essa relação quando a gente estudou funções trigonométricas. Eu mostrei ela. Ela provém de onde? Ela provém daqui, ó. Eita, tá acabando. Ela vem daqui, ó. Se você sabe que da relação fundamental da trigonometria, você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um arco é igual a 1, sim ou não? Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno é 1. 1 sobre cosseno é secante, só que ao quadrado. Pronto, está aqui, ó. Essa é a relação. Tudo bem? Então, se você lembrasse disso, você iria perceber que tangente ao quadrado de x mais 1 é secante ao quadrado de x. Tudo bem? Ah, professor, mas eu fiz tudo isso aqui. Não tem problema, chegou no resultado correto, está tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aquela área ali, essa área aqui, ó, vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4 de menos 16 sobre π ao quadrado vezes x ao quadrado mais 8 sobre π vezes x mais 1 menos, isso aqui tudo é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x, dx. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Então, essa área, ela será igual a... Agora, vamos encontrar as primitivas. 16 menos 16 sobre π ao quadrado é constante, deixa aqui. Que é uma primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Mais 8 sobre π é constante, deixa aqui. Quem é uma primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Mais, quem é uma primitiva de 1? X. Menos, quem é uma primitiva de secante ao quadrado? Tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a gente fez tudo isso. A gente fez isso aqui para encontrar uma função que a gente conhece uma primitiva imediata dela.
tá? Então, primitiva de secante ao quadrado é tangente. Isso aqui tudo variando no intervalo de 0 a π sobre 4. O restante da continha eu deixo para vocês, tá bom? É só aplicar agora os intervalos e fazer as continhas. Na próxima aula eu posso fazer essas continhas. A resposta vai dar 5π sobre 12 menos 1. 5π sobre 12 menos 1. Esta é a área que nós queríamos calcular. Alguma dúvida? Última. Essa daqui eu tirei lá do livro do Stuart. Eu achei bonitinha ela. Aí o contraste, aqui no meio dá para perceber melhor a cor, a região que ele está querendo calcular, tá? Ele está se referindo. Ela é simples, mas eu achei bonitinha e resolvi trazer para vocês. Tá? Tem muitas questões legais lá no livro do Stuart, tá, gente? Espero que vocês usem. Então, ele dá esses dois gráficos aí. São gráficos da mesma função exponencial. Tá? Aí ele dá essa área aqui. Área A. E dá essa área aqui. Área B. Tá bom? Aqui é de 0 até um ponto Azinho e aqui é de 0 até um ponto Bzinho. As funções são e elevado a x, tá? Para os dois gráficos. Aí ele pergunta, bota lá para a gente, por favor. Ele pede, expresse Bzinho em termos de Azinho. Ou seja, eu tenho que encontrar alguma relação, alguma equação que envolva B e A. Alguma coisa que relacione esses dois. Não vou colocar esse igual, não. Alguma coisa que relacione esses dois números, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, essa área aqui, que é a área A, essa área A, ela é dada pelo quê, gente? De 0 a A, né? Essa área Azinho aqui, ó, desculpa, essa área A maiúsculo, ela é, como nosso amigo falou, a integral da função, qual é a função? E elevado a x, muito bem, dx, em qual intervalo? De 0 a A. Tudo bem? E essa outra área aqui, ó, que é a área B, ela é a integral da própria função e elevado a x dx no intervalo de 0 a B. Tudo bem? Agora volta lá no comando, por favor. Ele nos dá uma informação importante. A área marcada B é 3 vezes a área marcada A. Então, ele está dizendo que a área B é 3 vezes a área A. Ok? Bom, só que a área B é quem? A área B é essa integral. Então, a integral de 0 a B de e elevado a x dx, ela é 3 vezes a integral de 0 a A de e elevado a x dx. É isso que ele está nos dizendo. Concorda? Bom, mas quem é a integral de 0 a B de e elevado a x dx? Bom, eu preciso de uma primitiva da função e elevado a x. Quem é uma primitiva da função e elevado a x? E elevado a x, né? E elevado a x é uma primitiva dela própria, porque a derivada dela é ela mesma. Então, e elevado a x variando no intervalo de 0 a b. Isso aqui tem que ser igual a 3 vezes, aqui também, primitiva de e elevado a x é e elevado a x, só que agora variando no intervalo de 0 a A. Tudo bem? Vamos calcular a variação da primitiva nos extremos dos intervalos. Em B vai ficar e elevado a B, menos, em 0 vai ficar i elevado a 0.
igual a 3 vezes no A da E elevado a A, menos no zero da E elevado a zero. Certo ou não? Tá tudo certinho? Diga não. Não. Agora tá certo. Cuidado. Eu vejo que os alunos... Não estou falando exatamente de vocês, né? Em geral, os alunos eles têm muitos probleminhas com esses detalhes básicos. Esquece um sinal, esquece um parênteses. É normal, professor? É normal. Quantas e quantas vezes eu errei alguma coisinha aqui no nosso curso, errei uma continha. Mas quando isso é um hábito, quando isso se torna natural, digamos assim, aí você tem um grave problema. Tá bom? Então, não pode naturalizar isso. Tá bom? Tem que tentar sanar essas deficiências, tá? Então, aqui vai ficar e elevado a b menos e elevado a zero é 1. Igual a 3 vezes e elevado a a menos e elevado a zero é 1 também. Então, e elevado a b menos 1 é igual... Aqui eu posso aplicar a distributividade, 3 vezes e elevado a a menos 3. Olha como é importante parênteses. Se você não tivesse colocado parênteses, aqui ia ficar menos 1 apenas. Tá bom? E aí, se aqui, olha só, se aqui ficasse menos 1, esse menos 1 ia cancelar com esse. Tudo bem? E no nosso cálculo, olha como vai ficar. E elevado a b menos e elevado a b vai ser igual a 3 vezes e elevado a a menos 3 mais 1. Então, olha a diferença. Tá? Então, e elevado a b vai ser igual a 3 vezes e elevado a a menos 2. Concorda? Acabou aí? Não exatamente, porque ele quer que a gente escreva b igual a alguma coisa envolvendo a. E ali eu não tenho b ainda, eu tenho e elevado a b. Como é que eu faço para aparecer só o b? Hã? Logaritmo, muito bem. Logaritmo em qual base? Na base E, logaritmo natural. Logaritmo natural de e elevado a b é igual ao logaritmo natural de 3 vezes e elevado a a menos 2. Aí agora eu consigo, porque esse b ele vem para frente aqui pelas propriedades do logaritmo, e o log natural de e é 1. Então fica b igual a ln de 3 vezes e elevado a menos 2. Agora está bonito. Tá? Então, eu consegui expressar o b em termos de a. Alguma dúvida? Sim ou não? Beleza. Olha só, ficou faltando o último tópico. Na verdade, não é o último tópico, é só um conceito que, às vezes, algumas funções, ao invés de você integrar em relação ao eixo x, em relação à variável x, você integra em relação à variável y. Como assim, professor? Imagina que você tem uma curva assim, ó. Você tem uma curva assim, ó, e outra assim. Isso aqui, obviamente, não são funções em termos de x e y, que a gente está de y em função de x, como a gente estuda, tá? Mas se eu quiser a área entre essas curvas, nesse intervalinho aqui, ó, eu posso particionar este intervalo aqui e gerar os retângulos fundamentais aqui assim, ó. Então, ao invés de eu integrar em relação a x, eu vou integrar em relação a y. Tá bom? Aí, mostra aqui a imagem para a gente, por favor, rapidinho. Aí, a integral vai ser dada por isso, ó. A função, essa m de y, que é a mais à direita, que é a maior, em relação a essa n de y, essa mais à esquerda, no intervalo de C a D, tá? Na próxima aula a gente vai fazer um exemplozinho disso aqui, esse exemplo aqui, se vocês até quiserem logo ir tentando fazer, tá? É a curva y ao quadrado igual a 2x, observa que isso é uma parábola, só que não é uma parábola voltada para cima ou para baixo, como nós estamos acostumados, é uma parábola voltada para a direita, tá? É essa daqui a região, olha.
É essa daqui a região. Eu sei que já passei o tempo, 3 minutos aí, mas já estou acabando, tá? Tá bom? É essa região, ok? Aí a gente tenta fazer esse exemplo na próxima aula, integrando em relação a y. Gente, estudem bastante. Aula que vem a gente termina essa parte e vamos falar de integrais indefinidas e parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Forte abraço, bons estudos.